Domingão, dia 13 de março de 2022, aqui eu vou falar sobre um tema importantíssimo: auxílio psicológico importantíssimo. A saúde psicológica conta em tudo na vida. O atleta futebolístico, principalmente se ele não estiver bem psicologicamente, ele não rende o que ele deveria render. Falando em atleta futebolístico, perceba o caso do Adriano Imperador. Ele acabou tendo que lidar com o luto ali depois do seu pai ter descartado o corpo físico, ter dessomado, ter desencarnado, e ele não soube lidar com essa questão. E então era um jogador de alto nível ali na Europa, jogava na Internacional de Milão e poderia jogar até mais 2 Copas. Aí com a depressão, com o problema do alcoolismo, ele começou a beber para dormir, então a pessoa não teve um auxílio psicológico importantíssimo. Ele acabou perdendo 2 Copas do Mundo, caiu em depressão, caiu no alcoolismo e a vida dele ficou difícil. Então, esse auxílio psicológico é importantíssimo e as pessoas que sabem lidar com as emoções, sabem compreender só de olhar para uma pessoa quando ela está passando por um estágio de aflição, isso são as pessoas com talentos, com capacidades de fazerem o curso de psicologia. Então a pessoa é mais observadora, é mais detalhista, é mais sensível, ela tem uma facilidade de adentrar no micro universo intraconsciencial alheio. A capacidade de empatia é acima da média de toda pessoa que tem essa facilidade de querer entender o que está passando com o outro. Então a pessoa da área da psicologia é essa pessoa aberta, querendo fazer sempre o melhor, querendo compreender o que está lá dentro da pessoa, porque muitas pessoas se fecham nelas mesmas devido aos processos traumáticos. Todo mundo tem trauma, então saber reconhecer um trauma, saber tratar um trauma não é para qualquer profissional da área da psicologia. Existem profissionais e profissionais, então vale a pena a gente levar em consideração essa questão psicológica, porque tem muito preconceito, né? Fala que é coisa de rico, que é coisa de gente que não tem o que fazer, por isso que tem que fazer terapia. Tem os memes, né? Tem uma pia para lavar prato, então não é bem por aí. O pessoal gosta de fazer meme, mas o ideal é que todos nós pudéssemos ter uma vida psicológica saudável. Infelizmente isso é a minoria que tem, infelizmente. Na minha opinião, 80% das pessoas precisam de intervenção psicológica de alto nível profissional e não procuram. E acabam tendo mais traumas ainda, tendo mais problemas ainda. Aí chegam até num psiquiatra, mas não houve um encaminhamento ali para um profissional da psicologia. Aí chega nesse período de ter que ter uma intervenção mais séria. É claro que o ideal é um psicólogo ter um contato com um psiquiatra confiável, mas existem psicólogos mais superiores, na minha opinião, do que psiquiatras, e psiquiatras também que são superiores a psicólogos. Tudo na vida tem essa questão da diferenciação. A gente não pode também querer evitar esse processo de diferenciação. Até fiz uma pergunta para a professora, comecei a fazer psicologia semana passada, se algum dia, né, a psicologia irá medicar. Por enquanto não tem ainda como saber, mas o professor Valdo Vieira, que eu gostava muito de acompanhar ele, ele falou que a psicologia mudará de patamar quando ela poder medicar. Mas enfim, isso vai demorar um pouco, porque tem a psiquiatria aí para ser encaminhada. Alguns pacientes passaram tanto tempo sofrendo que alteraram a bioquímica cerebral. Então aí tem que dar um up ali da medicação para a pessoa sair daquele buraco que ela acabou adentrando, com processo de auto-vitimização, de auto-sabotação, de auto-sabotagem. Então, o ideal nesses processos de terapias psicológicas é a pessoa compreender o que está passando com ela, por que ela mesma está sendo a própria inimiga, né? Por que o cidadão está sendo o principal algoz de si mesmo. Então, vale a pena a terapia, esclarece, elucida, deixa tudo claro nessas situações que a pessoa ela não sabe que está perdida, né, nela mesma, ela não sabe que está fazendo mal para ela mesma. Então o auxílio psicológico é importantíssimo porque faz a pessoa ter cognição. Por isso que a terapia mais utilizada é a terapia cognitivo-comportamental. Faz a pessoa compreender que ela está sendo
a própria inimiga, ela está sendo a própria adversária. Então, com as suas ações, com as suas predileções, com as suas posturas, e o auxílio psicológico entra nesse sentido, para a pessoa compreender. É claro que depende de cada pessoa. Tem pessoa que se você fizer uma sessão com ela, ela vai melhorar. Tem outras que 10 sessões ela vai começar a melhorar. Tudo é muito relativo, tudo é muito singular. Por isso que a conversa, né, o ato da pessoa só desabafar já melhora. Imagine a pessoa desabafando e tendo um feedback da outra parte, assim, com muita capacidade de cognição, de compreensão de teorias psicológicas. Então vale muito a pena a pessoa que está passando por um período aí de aflição, de vibração baixa, né, vibração de energia baixa, de depressão, ela procurar um profissional da área da psicologia, porque esse profissional dará as orientações corretíssimas. É claro que na teoria é fácil, difícil colocar em prática, mas tem gente que não sabe nem a teoria, então a pessoa fica perdida achando que ela é incapaz, que ela é ineficiente. Ninguém é totalmente incapaz, ninguém é totalmente ineficiente, todo mundo tem seus talentos, então as pessoas precisam descobrir esses talentos, e o que faz a psicologia é encaminhar a pessoa para ela conhecê-la, a própria pessoa conhecê-la ela mesma, a própria pessoa se conhecer profundamente. Então um bom psicólogo, uma boa psicóloga, ela faz esse processo de fazer a pessoa se encaminhar na vida, ficar de bem com ela mesma, para depois lidar bem com os outros. Porque muitas pessoas querem tratar os parentes, os amigos bem, mas elas esquecem de si mesmas. Então esse processo da área psicológica é interessantíssima, porque estuda o comportamento humano de forma aprofundada, faz a pessoa, no caso o psicólogo ou psicóloga, ficar mais reflexiva, pensativa, analisando as experiências alheias. Então é uma área bem humanística, bem na minha cara. Eu demorei a entrar por causa de vários fatores, né? Todo mundo tem suas problemáticas, então eu comecei a se virar logo na vida na área da informática. Então fica aí esse vídeo para as pessoas entenderem que a vida psicológica é importantíssima, ter uma vida psicológica sadia. Infelizmente é uma minoria que tem isso aqui na vida, no dia a dia, porque analisando os comportamentos, né, as queixas, as situações, você percebe que as pessoas às vezes precisam de tratamento, tem até disponível gratuitamente, mas a pessoa não vai por preconceito, por ficar com medo do que as pessoas vão pensar, que ela está indo num psicoterapeuta, num psicólogo, até que pode ser encaminhada para um psiquiatra. Então as pessoas em geral tendem a ter mais preconceito, e conforme vai passando o tempo a pessoa vai melhorando de um jeito que ela não para mais de fazer a terapia. Aí vai do terapeuta, no meu caso psicólogo, se eu tivesse vendo que um paciente já está em bom nível para não precisar mais de fazer terapia, dará alta, mas eu vejo que alguns profissionais gostam de ficar sugando esse processo de dependência com o paciente. Então, no meu caso, eu não vou deixar isso acontecer. Quando eu perceber que a pessoa está muito bem, que ela está tranquila, que ela está com a energia mais positiva, que ela está com a facilidade de fazer as coisas, com a criatividade acima da média, quando ela estiver realmente de bem com a vida, eu não vou ficar ali conversando apenas coisas inúteis. Eu vou dar a alta e vou explicar o porquê ela está tendo a alta. Então é assim que as coisas funcionam. A pessoa precisa ter uma psicologia em tudo. Tem gente que não tem psicologia nem com os animais, então imagine com as pessoas. A pessoa tem que ser aberta para compreender o outro, porque o outro está passando muitas vezes por problemáticas bem complexas e a pessoa acaba se fechando e não deixa isso transparecer. Por isso que algumas pessoas até acabam optando pelo suicídio. Então isso é muito ruim. Vale a pena qualquer pessoa ter um psicólogo de alto nível, uma psicóloga de alto nível para poder recorrer.